Olá a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo semanal de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho, eu gostaria de convidar você mais uma vez a separar alguns minutos para que possamos olhar para a Palavra de Deus e para que possamos aprender mais um pouquinho daquilo que Deus tem para nos ensinar. E hoje nós vamos ler um texto que está lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, dos versículos 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esse texto nos fala sobre o momento do chamado, da convocação de Mateus, que é o autor deste evangelho. Nós temos aqui a informação de que Mateus era um publicano. O texto diz que Jesus o chama quando ele estava sentado na coletoria. Essa função, esse trabalho de publicano era exercido pelas pessoas do próprio povo judeu, ao qual Jesus pertencia, mas essas pessoas trabalhavam para o Império Romano, que dominava aquela região na época, e eles eram responsáveis por receber os impostos do seu próprio povo para pagar para o Império Romano. Então essas pessoas não eram queridas, muito pelo contrário, elas eram odiadas pelo seu próprio povo. E nós vemos então que Jesus chama Mateus para que o siga, Mateus obedece à ordem de Jesus, e temos a informação de que eles se dirigem para a casa de Mateus e ali eles têm uma refeição. E então chegam outros publicanos e também outras pessoas que são classificadas aqui como pecadores. Pessoas que então não se encaixavam da melhor maneira nos padrões que existiam naquela sociedade, nos padrões religiosos que aquele povo tinha. E aí encontramos então esse questionamento feito pelos fariseus e a resposta muito interessante de Jesus. O que eu gostaria de destacar nesse texto para a nossa reflexão é que muitas vezes a nossa percepção a respeito das coisas é equivocada, é errada. E nós precisamos então permitir que Deus trabalhe na nossa vida através das situações que nós vivemos para que nós tenhamos a nossa visão, a nossa percepção mudadas. E o primeiro sentido que talvez a nossa visão precisa ser modificada é em relação a Jesus. No versículo 11, os fariseus perguntam: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Para aqueles homens, era inadequado o que Jesus estava fazendo. Eles, como líderes religiosos, como pessoas benquistas naquela sociedade e naquele contexto especialmente religioso, eles nunca fariam isso. Eles não se misturariam com aquelas pessoas. Então eles julgam que Jesus, sendo um mestre, mesmo que eles não gostassem dele, mas ele era um mestre, ele atraía a atenção das pessoas e ensinava as pessoas, a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade, então eles estranham que Jesus estava tendo essa atitude. Mas é interessante nós pensarmos que quem eram aqueles homens? Qual era o direito ou a autoridade que eles tinham para criticar uma atitude de Jesus ou para fazer esse tipo de julgamento? Isso deve nos levar a pensar que nós também corremos esse risco de querer que Deus se adeque àquilo que nós pensamos, que Ele adeque a sua vontade de acordo com a nossa. Corremos o risco de achar que nós é que sabemos como devem ser as coisas, como deve ser a nossa vida, como deve ser a tratativa de Deus para conosco e queremos então ensiná-lo em relação a isso. Fazemos como esses fariseus, seja em questões parecidas com essas que acontecem nesse texto ou em outros assuntos totalmente diferentes. Mas é fato que nós corremos esse risco de achar que sabemos mais do que Deus, de que podemos em algum momento dar um toque para Ele ou chamar a atenção, mostrando como que Ele deveria agir. Então precisamos nos lembrar disso, que Deus é o Senhor
Ele é que sabe das coisas. Nós somos suas criaturas, seus servos, seus filhos, e nós é que devemos nos adequar a Ele. Nós é que precisamos buscar aprender aquilo que Ele nos revela sobre Ele, ao invés de tentarmos fazê-lo se conformar à nossa visão ou às nossas vontades. Esse texto também nos mostra que às vezes nós precisamos mudar a visão que temos das outras pessoas. Para os fariseus, aqueles homens que se sentam com Jesus para ter uma refeição, que eram os publicanos e os pecadores, não eram dignos disso, não eram merecedores da atenção da parte de Deus. Para os religiosos, a única forma que Deus deveria interagir com esses grupos era se fosse para puni-los, para castigá-los por suas atitudes. Mas Jesus mostra para eles que a forma como Deus enxerga as pessoas é muito diferente da forma que muitas vezes nós enxergamos. E nós precisamos aprender isso com Ele. Isso não significa concordar ou aprovar todo tipo de atitude, todo tipo de prática que alguém possa ter, mas significa que devemos tratar todas as pessoas com dignidade, entendendo que cada uma carrega em si a imagem e a semelhança de Deus, ainda que manchada, e que Deus pode operar a transformação necessária na vida de qualquer pessoa que seja. E nós deveríamos ter esse tipo de olhar, esse tipo de interesse. Nós deveríamos orar pelas pessoas, principalmente por aquelas que talvez mais nos incomodem, pedindo que Deus as alcance, que Deus as transforme, que elas possam desfrutar de um tempo na presença de Jesus, como essas pessoas tiveram essa oportunidade de ter uma refeição com Ele e com certeza foram impactadas pelo seu amor. Mateus, que era um publicano, que era um cobrador de impostos e que nesse momento é convocado por Jesus, se torna um dos 12 apóstolos. E esse texto que estamos lendo foi registrado por ele mesmo. Temos o Evangelho de Mateus, em que aprendemos tantas coisas a respeito de Jesus. Aos olhos dos fariseus, nunca seria possível que isso acontecesse. Mas esse era o plano de Jesus. Então, muitas vezes precisamos mudar a visão que temos acerca das outras pessoas. E por último, esse texto nos mostra que muitas vezes precisamos mudar a visão que temos acerca de nós mesmos. Ao mesmo tempo que os fariseus julgavam que os publicanos e pecadores eram indignos da presença, da atenção de Jesus, eles se achavam justos, eles se achavam corretos. Eles achavam que era adequado criticar e desmerecer aquelas outras pessoas, mas que eles eram dignos de elogios. Mas Jesus mostra justamente o contrário. Jesus mostra que eles estavam equivocados na percepção que eles tinham sobre eles mesmos. E aí no versículo 13, Jesus diz para eles: "Ide, pois, e aprendei o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores." Jesus aqui cita o texto de Oséias 6:6, um texto que com certeza os fariseus conheciam, mas Jesus mostra para eles que eles ainda não haviam entendido o que Deus queria com essa verdade. Jesus mostra que eles ainda precisavam aprender sobre esse assunto, que eles precisavam entender que eles também eram pecadores, que eles também precisavam da graça de Jesus, assim como os publicanos e os pecadores. E que aqueles que eram mal vistos, mas estavam de coração mais aberto para ouvir a Jesus e para serem impactados pela sua presença, estavam mais próximos do reino de Deus do que eles próprios religiosos, que se achavam melhores, que se achavam justos, mas que não percebiam a sua miséria diante de Deus. Então o meu desejo, a minha oração nesse tempo, é que Deus nos ajude a corrigirmos a nossa visão, a nossa percepção, primeiramente sobre Ele, sobre Deus, depois sobre as outras pessoas e também sobre nós mesmos, para que assim a gente possa ter uma conduta, uma postura adequada para com Deus e também para com o nosso próximo. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso em que podemos olhar para a Tua Palavra e aprender mais um pouco, ó Deus, dos Teus planos e da Tua vontade para nós. Nós reconhecemos que fazemos muitas vezes como esses fariseus e queremos que o Senhor se conforme à nossa vontade, e queremos nós mesmos determinar o que deve ser feito e determinar também sobre o destino das outras pessoas, e achamos que nós é que estamos corretos, que nós é que somos certos e que somos merecedores
merecedores de elogios, mas somos lembrados, ó Deus, nesse tempo, que nós somos pequenos, somos falhos como todo ser humano. E queremos então ter essa postura de humildade diante do Senhor e pedimos que assim o Senhor nos conduza, corrigindo, ó Deus, a nossa percepção, para que vivamos de uma maneira adequada, para que nos relacionemos primeiramente com o Senhor de maneira adequada, com humildade e submissão, e que em consequência também possamos nos relacionar de maneira adequada com as outras pessoas, não olhando com superioridade, mas sempre com amor, com misericórdia e graça, que é a forma que o Senhor olha para cada um de nós. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos conduzindo sempre de acordo com a Tua santa vontade. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue trabalhando nas nossas vidas, a fim de que a nossa visão, a nossa percepção seja cada vez mais parecida com a dele. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.